Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite para fazer parte dessa mesa, agradecer ao Gerson pelo convite e agradecer à sua equipe por estar presente aqui. Bom, o tema da mesa, eu vou destoar um pouquinho do tema da mesa, devido às características da minha pesquisa, que, como o Océlio falou no início, eu sou doutorando na UFRJ, e eu vou falar um pouco sobre o desenvolvimento da minha pesquisa com um grupo indígena chamado Jaminawa. E, devido às características peculiares dessa pesquisa, e devido às características peculiares desse grupo indígena, a questão do ensino, tanto de língua materna deles, no caso é a língua Jaminawa, quanto o português, é uma questão problemática. Então, eu tenho muitos questionamentos a serem feitos sobre isso, e eu preciso, enquanto pesquisador, entender exatamente quem são os Jaminawa, porque não é em uma pesquisa de doutorado que a gente vai conseguir compreender isso. E eu precisei, ao longo do tempo, e que foi um questionamento que eu coloquei para a minha orientadora, a professora Marília Facó, sou do programa de pós-graduação em Linguística da UFRJ, e lá eu precisei apontar a ela alguns questionamentos antes de fazer um trabalho que, a princípio, eu fui ao programa para fazer, que era a descrição gramatical da língua. Porque a gente tem uma ideia, não é? Os linguistas têm uma ideia de que é necessário fazer uma descrição do grupo, descrição da língua especificamente, para depois dessa descrição voltar à aldeia e ajudar no processo de produção de material didático para o ensino de língua materna e para o ensino bilíngue. Mas eu não tinha ideia, antes de começar a pesquisa, de quem era o Jaminawa, então eu precisei entender esse grupo primeiro para poder pensar como o meu estudo poderia voltar para a questão do ensino na terra indígena na qual eu estou pesquisando. Bom, então, o título do meu trabalho é O Jaminawa da Terra Indígena Kayapuká, Aspectos Sociais e Linguísticos. Eu especifiquei a terra indígena desse grupo Jaminawa, porque, como eu falei hoje de manhã na nosso GT, o GT que o Gerson coordenou, o Jaminawa é um grupo muito heterogêneo. Então, todas as vezes que eu vou falar sobre eles, eu preciso especificar de que Jaminawa eu estou falando para eu não cair em problemas aí, né? Então, eu estou falando da terra indígena Kayapuká, especificamente. Então, eu vou falar algumas questões sociais e linguísticas desse grupo que eu vou interrelacionar com a questão do ensino. Bom, eu espero que não fique um pouco enfadonho, que eu vou fazer uma leitura do material, e até mesmo para eu não me perder e não perder o meu raciocínio. Tá? Então, nessa apresentação, eu descreverei... outra questão antes de começar, é que, como o professor Helder fez um panorama muito interessante da questão do ensino, então vai ficar um pouco diferente a minha apresentação, porque eu não vou fazer esse panorama e vou ficar especificamente neste grupo, que é o grupo que eu estou conhecendo ao longo da pesquisa. Então, nessa apresentação, eu descreverei algumas características sociais e linguísticas da aldeia Kayapuká, que é uma das aldeias que compõem a terra indígena Kayapuká. Essa TI é uma das regiões habitadas por indígenas que se autodeclaram pertencentes à etnia Jaminawa. Consideramos de fundamental importância, em um estudo linguístico, levar em conta as características sociais nas quais estão envoltos os agentes sociais de nossa pesquisa, já que a relação entre o homem e o ambiente é intensa, direta e constante. Ainda mais se considerarmos um grupo indígena como o dos Jaminawa, que tem sua relação com a terra permeado por conflitos internos com a sociedade envolvente. Então, vou entrar na questão da terra indígena Kayapuká em si. Ela está situada na margem esquerda do rio Purus, localizado no município de Boca do Acre, no sul do Amazonas. É o único grupo Jaminawa localizado no Amazonas. Todos os outros grupos Jaminawa estão no Acre, próximo ao estado do Acre. Além da aldeia Kayapuká, estão localizadas nessa TI a aldeia Sete Estrelas e a aldeia Santana, isso até 2016, porque a partir de novembro e dezembro, como eu falei hoje de manhã, de 2016, novas aldeias foram criadas nessa terra indígena. Tá? Então, eu esqueci de falar, eu vou deixar, então, para o final essa questão aqui, que são as minhas problematizações. Deixa eu voltar aqui. São as minhas problematizações, mas eu vou deixar para o final. Aqui eu tenho um croquis feito por Samuel Jaminawa em 2015, para a gente ter uma ideia geral do que é a terra indígena Kayapuká. Então, o que está em círculo
os círculos maiores, em vermelho, são as 3 aldeias que, até 2015, compunham essa terra indígena. É tudo feito por ele, né, pelo próprio indígena, e aqui a gente tem as margens, a organização territorial, em 2015, da terra indígena Kayapuká. Acima, ao norte, essa terra indígena ela está junto a uma terra indígena já demarcada, de um grupo indígena chamado Jamamadi, da família Arauá, falantes de uma língua da família Arauá. Já é uma terra indígena demarcada. A terra indígena Kayapuká ainda não está demarcada, ela está em processo de identificação. Então, já há alguns estudos antropológicos para iniciar o processo de demarcação dessa terra, mas que é extremamente complexo e, principalmente, na atual conjuntura política, a dificuldade ainda está maior, né? Então, o responsável pela criação da figura, a qual vocês estão vendo, foi um dos indígenas que ajudou a equipe responsável pelo levantamento das TIs impactadas por obras do governo federal a estabelecer os limites da terra indígena Kayapuká. A figura foi feita, como eu disse, por Samuel Jaminawa, que demonstra a facilidade que esse indígena tem em detalhar, com bastante precisão, as características físicas e sociais de sua TI. Samuel construiu essa figura a nosso pedido, no caso, o meu e a da minha orientadora, onde, na ocasião, tínhamos necessidade de ter uma visão geral da terra. O trabalho de identificação dessa terra e de outras TIs, como a Campana, que é a que está ao norte dessa terra, que é dos índios Jamamadi, da família linguística Arauá, ocorreu devido ao estudo realizado na região para se identificar as terras indígenas próximas à BR-317, uma das rodovias federais no Amazonas que receberiam recursos do PAC para sua manutenção. Então, existe, para o desenvolvimento do trabalho até então do PAC, né, não se podia produzir essas construções muito próximas a lugares habitados por indígenas. Então, tinha de haver um estudo. É claro que os limites ali não foram muito respeitados, né? Então, o resultado do estudo que mostrou as TIs impactadas pelas obras do PAC deram origem a este mapa aqui, que mostram claramente a terra indígena Kayapuká e a Campana. Então, essa parte em vermelho maior é a terra indígena Campana, do Jamamadi, já demarcada. E esse triângulo aqui, uma espécie de triângulo, é a terra indígena Kayapuká. Vocês estão vendo que é bem pequeno em relação ao do Jamamadi. E o que está em azul é o rio Purus. Ali pequeno o mapa do Brasil, dando uma ideia específica de Boca do Acre, que é onde estão localizadas essas 2 terras indígenas. Então, os limites da terra indígena Kayapuká, como é possível visualizar na figura, são o norte, temos ao norte, a terra indígena Igarapé-Capana, que pertence aos índios Jamamadi, já é uma terra demarcada, como eu falei. Ao sul, o rio Purus, a leste, o Igarapé-Boa-União, e ao oeste, o Igarapé-Macapá. Esses limites foram estabelecidos pela FUNAI, juntamente com indígenas de Kayapuká, com a finalidade de organizar as dimensões do território e, assim, constituir uma primeira descrição geográfica para a demarcação da terra. Nada disso eu sabia antes do desenvolvimento da pesquisa, né? Então, legalmente, a TI Kayapuká encontra-se atualmente em identificação, como eu falei, é a situação legal atual da terra, muito embora a Constituição diga que espaço habitado por índio pertence ao índio, mas a gente sabe que não é bem assim, do ponto de vista prático e empírico. Isso quer dizer que a terra, embora seja habitada pelo Jaminawa, ainda não tem a sua situação demarcatória legalizada, o que faz com que os indígenas da região sofram com invasões de não-índios à procura de madeira ou para se fixarem no local com o intuito de usufruir da terra. A situação atual da terra impede que os indígenas de Kayapuká percorram todo o seu território para caçar e pescar, já que são constantemente ameaçados. Mesmo com terras demarcadas, os povos indígenas no Acre e em ambientes fronteiriços desse estado, com territórios peruanos, sofrem com a invasão de suas terras por madeireiros. Isso quer dizer o quê? Que mesmo que há diversos grupos indígenas que têm sua terra demarcada, mas, mesmo assim, isso não impede a invasão por não indígenas. Que, aí, no caso, o Pimenta explica o caso dos Axaninca, já localizados no Peru, que, embora tenham sua terra demarcada, ainda se ressentem de invasões de não-índios que praticam o contrabando de madeira na fronteira Brasil-Peru. Vemos, desse modo, que a demarcação de terras não impede que elas sejam invadidas por não-índios. Em relação ao Jaminawa, que é o nosso caso aqui,
O grupo morador de Caiapucá reivindica há alguns anos a demarcação do território. Para eles, a regularização da terra junto à FUNAI poderia fornecer-lhes melhores condições de vida, evitando principalmente a invasão do território pelos não-índios, indivíduos estes que o ameaçam constantemente. Vemos em Pimenta 2011 que a mera regularização da terra não impede a invasão, ainda mais se considerarmos as TIs na Amazônia brasileira, que constantemente são invadidas com a finalidade de contrabando de madeira, é o que diz a Macedo em 2008. Todavia, a legalização da terra permite que o grupo indígena tenha visibilidade frente aos órgãos da sociedade envolvente. Então, muita gente não conhece o Jaminawa. Se aqui no Acre muita gente não conhece o Jaminawa, imaginem fora do Acre. E eu entendo que a situação da terra, e eles entendem isso também, faz com que eles se tornem ainda mais invisíveis. Ou seja, eles não têm um local, não têm um ambiente legalmente, né? E isso faz com que eles ainda se tornem mais invisíveis. Então, os Jaminaus de Caiapucá são invisíveis aos órgãos públicos e esse estado de invisibilidade é intensificado pela situação da terra. Mesmo assim, apesar da luta antiga dos Jaminaus de Caiapucá e de outras TIs, dos grupos localizados no Acre, que ainda se encontram em identificação, a pesquisa de SAIS 2015 mostra que os Jaminaus não se adequam a territórios fixados ou limitados, que foi um pouco do que eu falei hoje de manhã, na nossa comunicação. Como um grupo fundamentalmente caçador e pescador, limites estabelecidos por não-índios ainda não são compreendidos pelos indígenas Jaminawa, o que faz com que o grupo configure e reconfigure constantemente os seus espaços territoriais, a ponto de considerar a cidade como uma extensão de seus territórios tradicionais. SAIS, nesse sentido, considera que as cidades acrianas, por exemplo, facilitam a interpretação Jaminawa da cidade como uma aldeia. Eu estou me referindo especificamente com uma visão maior dos indígenas Jaminawa que saem da terra indígena Caiapucá e vão para a Sena Madureira, mais especificamente para a Sena Madureira. Mas isso também acontece em Rio Branco. Mas eu não entro nessa questão em relação a Rio Branco, porque o meu olhar foi sobre os indígenas Jaminawa da terra indígena Caiapucá que vão para a Sena Madureira. Assim, eu problematizo. Até que ponto, no que se refere à realidade linguística do Jaminawa de Caiapucá, o constante contato com o português, aí eu já estou entrando numa questão mais linguística, né, nas cidades acrianas, provocou a perda da língua nativa entre os Jaminawa. Há uma ideia, eu até falei isso hoje de manhã também, principalmente nos congressos de linguística, não sei se o Helder já ouviu falar disso, porque ele teve contato também com alguns Jaminawa, para a tese de doutorado dele, de que os Jaminawa não falam mais a sua língua materna. Eu já ouvi linguistas falando isso. Já ouvi linguistas falando isso em congressos, e uma coisa que me deixou muito preocupado, porque, bom, tem que se conhecer aquela etnia para você falar uma questão como essa, né? Então, eu problematizo. Será que todos os Jaminawa, moradores da cidade, ou que têm uma relação constante com espaços urbanos, deixaram de falar Jaminawa e tornaram-se monolíngues em português? Então, a ciência linguística nos mostra que, dependendo da situação, um índio não vai perder todas as características de sua língua nativa na cidade. E, além disso, o português falado por ele pode apresentar diversas características de sua língua materna, dando, portanto, oportunidade para o desenvolvimento de um português indígena. Isso é o que diz a professora Marre, em 96. Atualmente, pelo menos entre os falantes de línguas indígenas no Brasil, pouco se sabe sobre a real situação linguística dos grupos indígenas. Como eu disse, né, um próprio pesquisador falou um absurdo desse, que migram para as cidades ou que têm uma relação constante com o espaço urbano, o que é muito comum em tempos odiernos. A falta de conhecimento sobre a realidade de grupos indígenas e sua relação com a cidade inviabiliza, evidentemente, a promoção de políticas públicas no tocante à educação bilíngue entre os indígenas brasileiros. Entrando especificamente na minha pesquisa. Com a finalidade de conhecer a realidade linguística do Jaminawa da aldeia Caiapucá, então, como vocês viram, existem 3 aldeias, eu mostrei 3 aldeias na terra indígena Caiapucá. Eu estou olhando especificamente para a aldeia Caiapucá, porque é uma terra grande, uma terra complexa. Pode parecer um pouco positivista eu fazer uma circunscrição do espaço, mas eu acho que, para o início do trabalho, é importante eu ter um olhar mais apurado para um espaço mais específico, né? Exatamente para eu não generalizar, o que é muito complicado numa pesquisa, né? Tá, então, fizemos uma análise da situação de bilinguismo Jaminawa-português existente na aldeia. Ou seja, quem é que fala Jaminawa, quem é que só fala Jaminawa, quem é que fala Jaminawa-português, quem é que só fala português na aldeia. Eu queria entender
eu ainda estou nesse processo de compreensão, quem são os reais falantes da língua Jaminawa nessa terra indígena. Porque, embora exista uma escola de 1º ao 5º ano dentro da terra indígena, essa escola constantemente não há aulas, é uma escola que tem uma proposta de ter um ensino bilíngue, não há aulas porque não há professores de Jaminawa que se dedicam a esse processo, né? Muito embora existam incentivo do governo estadual para que e há pagamentos de alguns professores para que isso aconteça, mas às vezes acontece de não haver professor para atuar nessa terra. Então, a minha análise é de cunho qualitativa, embora o uso de alguns dados quantitativos seja feito para fundamentar, mais precisamente, a análise. Para a obtenção dos dados quantitativos, usamos o questionário de habilidades, usos e atitudes linguísticas e complementado pelas anotações feitas durante o preenchimento do questionário, junto ao indígena, pelas anotações realizadas no diário de campo e pelas observações diretas das situações sociais que envolviam o grupo analisado. Aqui é a quantidade de pessoas, de indígenas Jaminawa que há na aldeia Kaiapuká, né? Então, vocês veem a quantidade de homens, a quantidade de mulheres, né? Aqui, eu especifiquei a quantidade de crianças. Na verdade, eu não separei, né? E há 33... No momento que eu fiz esse levantamento, 33 indígenas Jaminawa nesta terra. Só que ocorre o seguinte, no quadro População da Aldeia Kaiapuká, que é esse quadro que vocês estão vendo, vemos que a população de Kaiapuká apresenta um total de 33 pessoas, entre crianças, jovens e adultos. É importante destacar que o quadro reflete uma configuração populacional no momento em que esta pesquisa foi realizada, pois o trânsito aldeia-cidade, cidade-aldeia é intenso, ocasionando, desta forma, em mudanças constantes no fluxo populacional de Kaiapuká. Quer dizer, então, se você for fazer esse levantamento daqui a 2 anos, daqui a 3, provavelmente esse quadro ele vai mudar totalmente, né? Por isso, frisamos que esse quadro aí é uma ideia da população, para a gente ter uma ideia geral da população e o que pode não refletir a realidade dessa aldeia em outros períodos do tempo. Então, o que eu entendo e o que eu compreendi das habilidades linguísticas na terra indígena Kaiapuká? Consideramos as habilidades linguísticas de entender, falar, ler e escrever na língua Jaminawa e na língua portuguesa por parte dos indígenas Jaminawa de Kaiapuká entrevistados. Na primeira parte do questionário, referente à facilidade que os indígenas tinham em entender e falar as línguas Jaminawa e português. Nesse sentido, os indígenas tiveram que optar por uma alternativa dentre as 3 apresentadas, sim, um pouco ou não. Eu perguntava se isso, então, é uma autoidentificação. Ele está dizendo se ele entende, se ele fala a língua pela qual eu perguntei. Aí ele vai dizer sim, um pouco ou não. É claro que existem aí teóricos que questionam esse tipo de pergunta e tal, mas eu tentei interrelacionar o questionário com a minha visão no momento da pesquisa, né, com o que eu via numa espécie de trabalho etnográfico que eu fiz na aldeia. Então, entender e falar as línguas Jaminawa em português. Em relação a falar e a entender a língua Jaminawa, todos os indígenas entrevistados a falam e a entendem de maneira plena, exceto o indígena que afirmou entender pouco a língua. Nossas observações diretas confirmam que a quase totalidade dos que entrevistamos falam a língua nativa na aldeia, apesar de alguns entrevistados declararem que adquiriram o português como primeira língua. Quer dizer, geralmente esses indígenas eles viviam na cidade, por algum motivo foram para a terra indígena, quer dizer, viviam na cidade, os pais eram Jaminawa, aprendiam aquela língua, mas falavam mais o português por estarem na cidade. Indo para a aldeia, o uso da língua Jaminawa foi bem maior. Contudo, no que se refere a ler em Jaminawa, a maioria dos entrevistados diz ler um pouco. Então, é devido às características do ensino de escrita Jaminawa na terra. Esses são os indígenas de Kaiapuká, que foram alfabetizados ou semi-alfabetizados na aldeia no final da adolescência ou já em fase adulta. Uma outra parte dos entrevistados é a referente à faixa etária dos indígenas que não são alfabetizados na sua língua nativa. Todos são jovens, sendo que apenas 2 indígenas afirmaram saber ler um bilhete, um livro e etc., na sua língua nativa.
Esses 2 indígenas pertencem exatamente à faixa etária de indígenas de Caiapucá que tiveram oportunidade, ainda muito jovens, de serem alfabetizados em Jaminawa e português na aldeia. Em relação a entender e falar português, a grande maioria afirmou entender e falar um pouco a língua. Esses indígenas chegaram na aldeia após terem morado na cidade devido às várias migrações que o grupo fez até chegar em Caiapucá. Porém, após a chegada na aldeia, as situações que exigiam o uso do português ficaram limitadas. A outra parte dos indígenas afirmou entender português e se configura como uma geração que mais tem contato com a cidade por terem morado um certo tempo em Sena Madureira, Acre, e assim frequentado diversos ambientes sociais, onde o uso do português era constante, como a escola. Atualmente, todos moram em Caiapucá e vão, eventualmente, à cidade. Em relação a ler e escrever em português, a maioria afirmou ter um pouco de conhecimento na língua, correspondendo à faixa etária dos entrevistados que foram alfabetizados na aldeia, em Jaminawa, e português na cidade. É uma alfabetização, mas é um início de uma alfabetização que eles tiveram na aldeia. Não é? Então, se você pedir para que eles escrevam, esses entrevistados, pedirem para que eles escrevam um texto grande, eles não vão conseguir fazer isso. As outras partes dos entrevistados correspondem àquelas cujos indivíduos não são alfabetizados em nenhuma das 2 línguas ou que foram alfabetizados em português na aldeia ou na cidade ainda muito jovens. No contexto familiar, foi perguntado aos indígenas se primeiro tiveram contato com a língua Jaminawa ou com a portuguesa. Na ocasião, o indígena teria que dizer se teve contato só com Jaminawa, mais com Jaminawa ou só em português. Mais em português ou com ambas. Entre os indígenas mais velhos, todos responderam que a língua com que tiveram mais contato foi somente o Jaminawa ou mais o Jaminawa. A outra parte dos entrevistados, composta por alguns indivíduos jovens, respondeu a alternativa ambas. A diferença entre aqueles indígenas que responderam só ouvir Jaminawa ou mais Jaminawa e aqueles que afirmaram ter tido contato com ambas as línguas vai depender do tempo ou dos momentos que esses indivíduos moraram na cidade até chegar em Caiapucá. De qualquer forma, o resultado da autodeclaração nesse quesito do questionário revelou um ambiente bilíngue em Caiapucá fundamentalmente interessante. No tocante à língua falada com os adultos, jovens e mais idosos da família, praticamente todos afirmaram falar a língua Jaminawa. A diferença em relação a esse total se dá quando o interlocutor da família é uma criança, já que uma parcela dos entrevistados, mas não a maioria, afirmou se comunicar com algumas crianças nas 2 línguas. Os entrevistados informaram que falam em português com crianças que não falam Jaminawa. Entretanto, apesar das respostas desses indígenas, o uso do português com crianças que não falam Jaminawa não se confirmou por meio da observação do cotidiano da aldeia. Na ocasião, foi detectado que todas as mães e pais falam com seus filhos na língua Jaminawa, embora as crianças entendessem quando nós conversávamos em português com elas. A opção pelo uso do português só se dá com pessoas que não pertencem à família, de acordo com todos os entrevistados, ou seja, quando falam com não indígenas, que são pesquisadores, agentes de saúde, funcionários da FUNAI, moradores da cidade, etc. Ou com indígenas que não são da mesma etnia em alguma situação social fora da aldeia. Na escola, como é que se dá a relação entre Jaminawa e português na escola e outros ambientes? A educação escolar na aldeia Jaminawa é bastante problemática. A escola não é adequada às necessidades do grupo, além de carente de material didático. Apesar do envio de alguns materiais didáticos pela Secretaria de Educação do Acre, esses acabam se deteriorando com o tempo por falta de um lugar adequado de guarda dos mesmos. Além disso, não há professores indígenas com formação para tal magistério. Então, você pega um indígena que sabe escrever minimamente em Jaminawa e você o coloca para dar aula lá, para ensinar isso. Os professores que atuam na aldeia são indígenas que aprenderam a ler e a escrever na cidade ou em outra aldeia Jaminawa, passando o que sabem aos moradores da comunidade. O indígena Samuel Jaminawa, que foi que fez aquele croquis que eu mostrei para vocês, que participou da elaboração da cartilha para a alfabetização na língua Jaminawa, exerceu a docência por um tempo na aldeia. Mas, com a finalidade de terminar o ensino médio, mudou-se para Sena Madureira, indo constantemente a Caiapucá. Atualmente, Astero Jaminawa é o professor na aldeia. Eu já fiquei sabendo, em setembro, que o Astero não dá mais aula lá e outro indígena vai atuar no lugar do Astero Jaminawa. Bom, segundo os indígenas, o uso da língua pelo professor em sala de aula ocorre a depender da disciplina que está sendo lecionada. Se a língua ensinada for Jaminawa, modalidade escrita, claro, o professor só fala em Jaminawa. Por sua vez, se a língua ensinada for português, o docente fala nessa língua, traduzindo para o Jaminawa algo que os alunos não entenderem. Devido a essa característica comum em ambientes bilíngues, os indígenas entrevistados marcaram mais a opção ambas, no tocante ao uso de Jaminawa e português em sala de aula.
Em relação ao uso da língua usada pelos alunos em sala de aula, a maioria dos entrevistados respondeu que a língua é majoritariamente usada pelos alunos, a jaminal. Quanto à atitude linguística, os entrevistados, em sua maioria, responderam que, na escola, preferem que seus filhos sejam ensinados tanto em jaminal quanto em português. Entretanto, para a própria escolarização, a maioria dos indígenas afirmou que preferiria ser ensinado somente em jaminal. Provavelmente, essa diferença entre o que queria que fosse ensinado aos filhos e a si próprio ocorre devido à importância que alguns veem em aprender a modalidade de escrita de sua língua materna e, no momento, não consideram útil aprender o português escrito. De acordo com os entrevistados, a língua jaminal é falada majoritariamente na aldeia, como pode ser constatado, né? como pode ser constatado por mim. Na cidade, fala-se a língua materna com parentes em casa e em outros ambientes que tenham somente indígenas jaminal. Na aldeia, observamos que os indígenas de Kayapuká falam em português com pesquisadores, com o missionário, porque há um missionário dentro da terra indígena, e, segundo o que foi relatado, falam em português também com outros não-índios, que vão à aldeia, como agentes de saúde e funcionários da FUNAI. Na cidade, exceto quando estão entre indígenas jaminal, a língua falada é o português. Entre esses indígenas, vimos que eles conversam prioritariamente em jaminaua, embora algumas interferências do português sejam nítidas. Em trabalhos posteriores, pretendemos estudar mais detalhadamente os níveis de interferência do português na língua jaminal. Ao perguntarmos aos entrevistados com quem mais falam essa língua, né, a língua materna, a grande maioria respondeu que com parentes e membros da família. Alguns relataram que, na cidade, às vezes, alguns os criticam por eles falarem na língua materna. Quer dizer, eles estão falando na sua língua materna, passam não indígena e falam alguma coisa e eles não gostam. Segundo eles, alguns jaminau que vivem na cidade há muito tempo sentem vergonha de falar a língua indígena. Assim, criticam aqueles que o fazem. Para os entrevistados de Kayapuká, não falar a sua língua materna na cidade os fazem mais brancos, o que eles rejeitam veementemente, né? Principalmente Marina Jaminawa e sua família optam por falar a sua língua materna por uma questão estritamente política, né? Para marcar a sua identidade indígena. Porém, para não serem ridicularizados, optam em falar em português com aqueles jaminawa que não querem falar a língua nativa na cidade. Além disso, alguns entrevistados apontaram que não falam em jaminal com alguns indígenas da cidade por eles não saberem mais a língua nativa. Bom, algumas reflexões gerais sobre essas questões que eu apontei. De maneira geral, podemos constatar que na aldeia jaminawa a língua nativa dos indígenas é plenamente falada. E, em alguns ambientes sociais, como na escola, fala-se a língua jaminal e a língua portuguesa em momentos específicos de uso das línguas. Mesmo sendo vivamente falada na aldeia, a língua nativa apresenta algumas interferências do português que, em trabalhos posteriores, precisam ser verificadas para se entender quais são as características dessas interferências. A língua nativa sofre interferência do português, como eu disse, pelo fato de os moradores de Kayapuká, após sair da terra indígena Mamoadate, que alguns indígenas de Kayapuká dizem que a origem da sua família é da terra indígena Mamoadate, que é uma terra indígena jaminaua já demarcada. Então, a terra indígena Mamoadate teria morado por um longo tempo na cidade de Rio Branco e Sena Madureira, até se fixar em Kayapuká. Além disso, segundo os indígenas Maria Jaminaua e João Jaminaua, eles, desde criança, ainda na Mamoadate, tinham contato com os comerciantes da cidade de Assis Brasil, município acreano que está próximo a essa TI. Isso facilitou que eles tivessem contato desde cedo com a língua do não-índio. Dentro da aldeia, fala-se em português quando o indígena conversa com o não-índio, como pesquisadores, agentes de saúde, missionários, funcionários da FUNAI. Na cidade, o uso da língua indígena é realizado entre membros da mesma família ou com outros indígenas que usam plenamente a língua na cidade. Entretanto, a língua indígena é evitada nas zonas urbanas, quando ocorrem situações sociais em que os indígenas acham que vão sofrer alguma retaliação por parte do não indígena. Então, se eles acham que vai ter algum problema ali, por eles estarem falando a sua língua materna, eles evitam falar, né? Então, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Eu coloquei como questões iniciais, mas, na verdade, eu deixei por último, porque são pontos, né, são questões que eu coloco exatamente para o estudo gramatical da língua jaminaua, que, a meu ver, eu penso, e outros linguistas pensam, que é importante você entender o grupo social a qual você está trabalhando, né, o qual você está trabalhando.
Então, eu me pergunto, né, como fazer uma análise linguística em uma comunidade de fala, sem conhecer previamente as características sociais deste ambiente, né? Eu coloco também, em uma terra indígena em identificação, que é o caso da terra indígena Kayapuká, quais são os procedimentos de pesquisa a se considerar, porque a maleabilidade, a heterogeneidade é grande, né? Mesmo numa terra indígena demarcada, a heterogeneidade é grande. Então, como os indígenas, envoltos em conflitos pela posse da terra, que é o caso da terra indígena Kayapuká, que constantemente são invadidos por não indígenas, têm o seu território não invadido por não indígenas, e que isso acaba acontecendo diversos problemas ali, podem se preocupar em estudar a sua língua nativa, a variedade escrita, e o português. Isso é um problema que um linguista, David Crystal, coloca, que ele diz assim: muitos linguistas estão preocupados em trabalhar com revitalização de línguas, mas existem grupos que estão morrendo de fome, que não têm onde morar. Então, eles estão com preocupações maiores do que, propriamente, preocupações linguísticas. Então, é um caso que acontece em Kayapuká, né? Como é que eu vou pensar a questão educacional, a questão bilíngue, se o meu território é totalmente invadido, constantemente invadido por não indígenas, né? E essa é uma questão, penso eu, a considerar. Deixa eu voltar aqui. Então, esses são alguns problemas e questões que eu coloquei que impedem que eu faça e descreva a questão do ensino em Jaminal, na terra indígena Kayapuká, né? Quer dizer, se existem esses diversos problemas, essas diversas questões, como é que eu vou tratar a questão do ensino bilíngue na aldeia, na terra indígena Kayapuká? É isso. Obrigado.